Olha, gente, a gente está recebendo nos estúdios o senador Espiridião Amin e o deputado Kennedy Nunes. Eu queria, inclusive, estar no estúdio para dar um abraço nos dois amigos, né, que fazem trabalhos relevantes aqui no Estado. E antes de agradecê-los, eu já vou fazer também uma pergunta. Como é que aconteceu esse casamento, né? O Kennedy Nunes foi disputado, né? Até os 45 do segundo tempo. O próprio senador Espiridião Amin andou também almoçando, jantando, tomando um café com o Jorginho. Quase saiu uma coisa maior aí. Mas, senador, nessa o senhor se saiu melhor, né? Levou o PSDB como vice e levou Kennedy Nunes como candidato ao Senado. Uma boa tarde para você, tudo bem? Uma boa tarde, prezado professor Halley. Cumprimentar também aqui ao Osmar Neto, que nos preside, Marquinhos, saudar os nossos companheiros de Itapema e dizer da minha alegria por estar aqui com o nosso candidato a senador, Kennedy Nunes. Você fez uma descrição muito resumida. Realmente houve um grande esforço por parte de, digamos assim, interessados em impedir a nossa coligação. E nós conseguimos, jogando limpo, pregando um projeto político para Santa Catarina, conseguimos uma coligação muito homogênea no cenário atual. Coligação com a Federação PSDB Cidadania. Eles têm uma federação, esses dois partidos têm uma federação nacional. É como se fosse um casamento por 4 anos. E, naturalmente, há interesses contrariados de outros pretendentes que apareceram durante a negociação. De igual sorte, o nosso diálogo com o Kennedy foi absolutamente limpo e límpido. Em primeiro lugar, porque foi nosso companheiro do mesmo partido durante muitos anos, antes de promover modificações na sua filiação que o levaram ao PTB, mas, acima de tudo, a uma proximidade, a um compromisso de muito tempo com as causas do governo do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que é uma coligação que tem homogeneidade, que tem propósitos claros para a sociedade catarinense. Em meio às dificuldades partidárias do Brasil, eu acho que foi um bom momento. É lógico que nós não poderíamos deixar de ter dialogado também com o PL, uma vez que o Progressistas e o PL são os dois partidos de maior expressão nacional, sem prejuízo dos outros, que dão sustentação à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, pelo menos essa tentativa foi feita também de maneira límpida, e de maneira límpida está sendo conduzida a nossa coligação. Estamos construindo, com a participação da sociedade, um plano de governo consistente. As diretrizes já foram enunciadas, e o Kennedy tem uma posição muito clara e conhecida há muito tempo em favor das causas que dão sustentação ao presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, está absolutamente afinado com a nossa candidatura. Boa tarde, Kennedy. Seja também muito bem-vindo ao Jornal da Cidade, segunda edição. É isso, uma união que surgiu, antes de tudo, em cima de um propósito, né? Não só manter a base do presidente Bolsonaro unida no Estado, ou buscar pelo menos essa possibilidade, mas encontrando uma razão para que a sua candidatura também se sustentasse ao Senado. Hélio, é bom estar aqui com você, com todos aqui em volta. Tu imagina a minha alegria, professor Hélio, de estar aqui ao lado de um cara que eu tive a grata satisfação de acompanhar por muito tempo como companheiro de partido. Mas uma das maiores alegrias que ele me deu foi ainda no ano passado, quando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela primeira vez na história da nossa República, um presidente pede o impeachment de um ministro da Suprema Corte. E um dia antes do presidente do Senado, Pacheco, que é prerrogativa dele dizer se abre ou não,
Um dia antes dele dizer se abriria esse pedido de impeachment, se aceitaria, o Supremo Tribunal Federal, que hoje é muito criticado, que hoje tirou telefone de empresário, que mandou suspender a conta do Twitter do Luciano, que derrubou, ou seja, essa ação que está sendo feita hoje, eu estava vendo agora a Fiesp acaba de dar uma nota de repúdio a essa atividade que o Supremo Tribunal Federal fez de ontem para hoje, ou seja, rasgando a nossa Constituição. E eu fiquei muito feliz, porque no ano passado ainda, quando deu essa nota, o Supremo Tribunal Federal dizendo mexe com um, mexe com todos, teve um cara coco roxo que foi na tribuna do Senado e me deixou alegre da vida por ter dado o meu voto para ele, para senador da República, o único que teve coragem de peitar e dizer: isto é frase de máfia. Nós temos 3 senadores, Jorginho, Dário e o Esperidião, e só teve um lá atrás, no ano passado, que disse: isso é frase de máfia. É desse tipo de gente que eu gosto de estar no lado. Quando eu hoje estou nessa minha missão, que aceitei a missão de ser senador da República para restabelecer a ordem, porque o artigo 52 da Constituição diz que é papel exclusivo, privativo do Senado julgar e processar ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós temos que ter, para isso, tem que ser igual ao Esperidião, não tem rabo preso. Eu também não tenho rabo preso. 32 anos de vida política e nunca tive processo na justiça. E tenho coragem de sobra para peitar essas mudanças que são feitas lá. Então está no lado do Esperidião, que eu quero que seja o meu governador, e eu tenho certeza que o Esperidião, ganhando a eleição, ele vai dizer: estou saindo, mas deixei um mais valente do que eu lá, e eu tenho certeza que é essa dupla que Santa Catarina vai querer. Senador Esperidião Amin, você, candidato ao governo do estado, já esteve por 2 vezes como governador de Santa Catarina, senador, deputado, prefeito de Florianópolis, candidato a presidente da República. Quer dizer, o que explica tanta longevidade na política, Amin? Porque, olha, eu tenho ouvido os seus discursos, na verdade eu acompanho o teu mandato desde sempre, e essa preocupação com a modernidade, com a boa política, ela sempre fez parte da sua essência e do seu trabalho. É isso que explica essa longevidade há tanto tempo na política e ainda competitivo, como as pesquisas mostram o senhor nesse momento. Olha, eu acho que quem explica a longevidade é o povo, com o voto e com a saúde. Porque eu não tenho investido nos meus intervalos, nas interrupções de mandato, em outra coisa a não ser estudar, me atualizar, tanto como professor quanto como aluno. E acho que isso me ajudou a alimentar a energia, atualizar o conhecimento e aumentou a resposta que eu estou procurando dar a essa pergunta. Por que você quer ser governador? Para quê? Eu acho que eu posso oferecer a Santa Catarina um animador por 4 anos, se Deus quiser, para que o nosso estado tome rumos definitivos para o bem, para o seu desenvolvimento. Primeiro, para a educação, que é o maior atributo, é a maior doação, é o maior presente que nós podemos oferecer para a juventude, para a renovação, tanto no empreendedorismo, quanto na política, quanto na administração pública, é a educação, a qualificação. Isso não depende de construção de escolas. Santa Catarina dispõe de um patrimônio em termos de escolas particulares, públicas, institutos federais, Sistema S, organizações comunitárias, né, representadas pela CAF. Nós temos um acervo que, com a qualificação e valorização permanentes do nosso professor, do nosso ensinador, vai dar aos nossos aprendedores, ou seja, vai dar àqueles que são alunos, que são jovens, que têm que se qualificar, especialmente no ensino médio, rapidamente para fazer frente a uma demanda que todas as cidades médias e grandes de Santa Catarina e que a agricultura de Santa Catarina precisa. Isso precisa nos levar a um esforço concentrado, unido, para sermos um estado onde a educação é uma prioridade para o trabalho e para o empreendimento.
Se nós conseguirmos trilhar esse caminho, já valeu a pena. Mas mais do que isso, nós queremos investir na educação digital, que é o futuro. Ninguém vai ficar numa escola de ensino médio se o que estiver fazendo na escola não é o que está fazendo onde ele quer trabalhar, seja na sua própria empresa, seja na empresa onde ele aspira a trabalhar. Então, educação digital na telesaúde, na definição das vocações, tanto dos hospitais públicos, quanto comunitários, quanto privados, filantrópicos. Se não fossem estes, como é que teríamos enfrentado a pandemia? E agora nós precisamos zerar filas. Não adianta ter dinheiro em caixa e mais de 120 mil pessoas esperando na fila pela cirurgia que não puderam fazer. Então o tratamento humano exige presteza nessa resposta. Na proteção do meio ambiente, para ganhar dinheiro, para conseguir selos de qualidade para a nossa produção, que já tem selo de qualidade na agropecuária. A agroindústria catarinense já tem isso, por exemplo, com termos a condição de livre de aftosa sem vacinação há 21 anos. Então isso é um selo de qualidade que nos promove. Temos que multiplicar isso com uma infraestrutura inteligente para permitir que Santa Catarina desenvolva um programa de rodovias federais e estaduais com aporte de recursos, no caso das federais, reduzindo a nossa dívida. O governo federal não tem dinheiro para conduzir essas obras. Nós conseguimos, a bancada federal, colocar a Santa Catarina de 7º para 3º lugar em recursos no orçamento. Mas é pouco. Então nós temos que ser parceiros leais do governo federal, para que o governo federal faça aqui em Santa Catarina as obras que vão fazer bem ao Brasil, como é o caso da 470, mas não só ela. Então esse conjunto de intervenções na infraestrutura, portos, aeroportos, projetos de ferrovia, que eu quero deixar traçados com a sociedade catarinense neste mandato de 4 anos, para poder dizer o seguinte: cumpri o meu dever enquanto Deus me deu forças e o povo quis. Estou conversando com o senador Esperidião Amin, que é candidato ao governo do estado de Santa Catarina, e ao seu lado também com o Kennedy Nunes, que é candidato ao Senado, também pelo nosso estado. Ô Kennedy, nesses últimos 3 anos, quase 4 anos, você foi um combatente ávido, ativo, principalmente em relação ao governo Carlos Moisés, né? Esse seu jeito combativo, esse seu jeito, essa personalidade forte que você tem, que já é conhecida pelo seu eleitor, vai estar presente no Senado também? Vou parafrasear aqui, muito embora seja de um campo ideológico diferente do teu. Em 2018, na eleição presidencial vencida pelo presidente Bolsonaro, o então candidato Ciro Gomes usou um termo, uma frase à época, que foi bombardeada, que ele disse o seguinte: era preciso colocar os poderes de volta em suas caixinhas. Não sei se você lembra dessa frase, que foi polêmica demais naquela época. Esse jeito combativo como deputado, dentro do Senado Federal, vai instigar, vai buscar devolver, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal para dentro da sua caixinha? Eu quero que seja feita cumprida a Constituição e quero mudar leis, como, por exemplo, o Código Processual, a lei criminal. Nós não podemos mais ter um médico que abusa de uma mulher enquanto ela dá à luz o momento mais sublime da vida dela. E as enfermeiras, para comprovar o crime que ele estava fazendo, gravaram, mas por ela não ter a decisão judicial, a autorização, agora elas vão responder o processo na justiça e o médico vai ser absolvido. Cara, isso me deixa numa irritação tão grande e é um motivo da gente ter coragem para mexer nisso, sabe? Endurecer penas de quem agride mulheres, crianças, pedofilia ser crime hediondo sem direito à progressão de pena. Discutir sim aqui no Brasil a pena perpétua para crimes hediondos, inclusive corrupção. Nós precisamos fazer esse tipo de mudança. E com relação ao Senado Federal, cara, eu participo de um projeto nacional que quer eleger mais 10 senadores que, junto com os 34, que é o máximo que foi conseguido até agora lá, nós queremos ter a maioria, que é no mínimo 41, em alguns casos 47 senadores.
E é um projeto nacional para que nós possamos aumentar esse número de pessoas com essa mesma visão. Eu já tenho, inclusive, eu já estou há 9 meses com um consultor aposentado do Senado, Gilberto Gil, que uma vez por semana eu tenho 1 hora de aula com ele sobre o regimento interno do Senado. Porque eu quero chegar no Senado, se Deus quiser, o povo de Santa Catarina vai me mandar para lá e eu não preciso perguntar onde é que é o banheiro e a cozinha, o que eu tenho que fazer para chamar o Xandão lá para dar um depoimento. E mais ainda, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa eleição no dia 2 de outubro. Depois eu vou trabalhar aqui na eleição do meu governador Esperidião Amin no segundo turno. Quando nós vencermos o segundo turno aqui, terminarmos a eleição do segundo turno, elegendo o presidente Bolsonaro, novembro e dezembro, até o dia 10 de dezembro, eu já estou previsto para visitar pessoalmente cada um dos novos senadores, dos 27, pegar quem é do nosso lado conservador, e eu vou visitar um por um, para nós criarmos desses novos senadores já um bloco para não deixar o Renan Calheiros ser presidente do Senado. Eu já estou pensando lá na frente. Essa é a experiência do legislativo que você tem que ter para chegar lá não como novato, mas chegar lá entendendo do regimento interno, que é o que faz o camarada ser respeitado ou não, e ter essa ideia de criar grupo. Um grupo que vai ajudar o presidente Bolsonaro a governar, vai colocar o Supremo de novo nos eixos dele. Eu quero acabar com o cargo vitalício, proibição de transmissão ao vivo das audiências. Eu quero proibir ministros do Supremo Tribunal Federal a dar entrevistas ou palestras. Eles vão fazer um serviço para a nação. Para chegar lá, eles têm que ter no mínimo 15 anos de magistratura. Por quê? Porque lá é a última corte de julgamento. O Toffoli foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal com 41 anos porque era advogado do PT. Nunca foi juiz de uma partida de futebol de botão. Mas está lá julgando. Isso nós precisamos mudar. Então essas são as coisas que, se o povo catarinense me mandar para lá, pode ter. Que aqui tem café no bule, eu não tenho medo desse negócio aí. O Alexandre de Moraes já me chamou 7 vezes na Polícia Federal, vou todas as vezes que for necessário, mas avisa aí que dia 1º de fevereiro eu tô chegando lá e a cobra vai fumar e, como diz o meu governador aqui, a chapa vai esquentar. Senador Esperidião Amin, vamos voltar a falar um pouquinho dessa eleição, especialmente da questão política, né? Eu tenho acompanhado muitos debates ao governo do estado de Santa Catarina e eu percebo que entre os candidatos ao governo há uma necessidade de tentar verticalizar a eleição, né? Voto no Bolsonaro, você que vota 22, vote assim, assim, assado, porque eu sou o candidato do Bolsonaro, ou, por exemplo, o Décio Lima, que diz eu sou o candidato do Lula, enfim, fica aquele... Será que você acredita que nós teremos nesse campo da direita, nesse campo conservador, é óbvio, é natural, uma migração de votos, né? O cara vai votar no presidente Bolsonaro e vai acabar escolhendo ali você, ou o Jorginho. Isso, até que ponto isso de fato é importante? Você fazer um voto casado, pensando no presidente, pensando no governador. E por que você também se coloca nessa condição? Claro, a gente sabe da sua parceria com o presidente Bolsonaro e entende essa parceria. Você acredita que teremos mais uma vez uma eleição verticalizada, como foi, por exemplo, em 2018? Eu acho que não será tão verticalizada, mas sempre deve ter alguma conexão. Eu, de minha parte, fico muito à vontade para declarar um voto que eu já dei em 2018, mas dei em nome pessoal, porque o meu partido não estava com o Bolsonaro. Eu declarei o voto em caráter pessoal. Eu não pude dizer que o meu partido, nem mesmo em Santa Catarina, estava com o Bolsonaro. Foi uma decisão minha, de quem conhece o Bolsonaro há 31 anos. E de quem sabia que naquele momento de decisão nós tínhamos que, no primeiro turno, dar força para ele. E no segundo turno, evidentemente, conseguir a vitória. Eu conheço o presidente Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, do futebol até o plenário. E sei que, com o jeitão dele, ele pode até ser, às vezes, um pouco impetuoso, mas ele é um homem reto nas suas intenções. E nós vamos terminar este ano, o Brasil,
numa situação privilegiada. Diziam que nós íamos crescer 0,3%, vamos passar de 2,5%. Os Estados Unidos viveram recessão nos 2 primeiros trimestres. A Europa está numa sinuca de energia e de inflação e de estagnação. Então, aproveitar esse embalo vai ser bom para o país. Então, a melhor escolha para o Brasil, na minha convicção, além de ter o apoio do meu partido, é o Jair Bolsonaro. Por que eu vou esconder meu voto? Se eu não escondi quando o meu apoio era pessoal, não vou esconder agora. E não pretendo, em hipótese alguma, constranger a que alguém de outro partido que queira votar no Bolsonaro torne público isso. Pelo contrário, eu quero a eleição dele. Aliás, desejo, acima da minha, eu quero muito, a eleição do presidente em quem eu acredito, com quem eu posso fazer uma parceria leal, baseada neste conhecimento, na convivência que consegui construir ao longo desse tempo, da amizade que nós temos, e respeitarei também o resultado da eleição, seja em nível estadual, seja em nível nacional. Eu já perdi eleições e me conformei com o resultado. Faz parte do jogo, é política. Agora, o que eu não posso deixar de trazer aqui, e vale para o Bolsonaro também, eu hoje sei mais do que sabia há 4 anos. Não só por ter voltado para a escola, para fazer mestrado e doutorado, depois de ser governador, mas porque a vida te traz a experiência. E essa é a nossa coligação. Experiência para servir e não para se servir. Apoiar o Bolsonaro para ajudar e não apenas para ser ajudado ou se servir da candidatura dele. Eu acho que é uma coisa que eu faço com lealdade e trago como diferencial da minha candidatura, da nossa candidatura ao governo do Estado, capacidade de dizer o seguinte: eu aprendi ao longo do tempo e aprendi a fazer o bem e bem feito. E acho que posso fazer o melhor. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo comercial, mas desde já quero convidar você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral, no 47999560000, a se manifestar, recebendo nos estúdios da Rádio Cidade. Essa, gente, é daquelas entrevistas. Quando a gente tem um clássico no futebol, a gente costuma dizer que é aquela camisa que enverga a varal, né? Aquela camisa tradicional que enverga a varal. Pois bem, o que está acontecendo nos estúdios da Rádio Cidade nesse momento é exatamente isso. Receber 2 figuras importantes da política estadual, que tem história na política, que tem conteúdo na política, que tem apelo eleitoral, que tem substância eleitoral, para conversar com você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral. Então não sai daí, a gente vai para o intervalo e na volta vamos continuar a conversa com o senador Espiridião Amin e com o atual deputado estadual e também candidato ao Senado, Kennedy Nunes. São 19 horas e 1 minuto. 19 horas e 4 minutinhos, esse é o Jornal da Cidade, segunda edição, até às 8 horas da noite com o melhor das notícias da nossa região e também tratando de política, recebendo hoje aí nos estúdios da Rádio Cidade, da Rádio 10 do Litoral. Rapaz, é uma pena não estar por aí, viu? Mas recebendo o candidato ao governo do estado, senador Espiridião Amin, e o candidato ao Senado pelo nosso estado de Santa Catarina, Kennedy Nunes. Ô Kennedy, Oi. Você falou agora há pouco desse manifesto da Fiesp, que saiu ali por volta das 11 horas, eu estive lá na Fiesp um pouco mais cedo, exatamente em busca desse manifesto. E é um manifesto em prol da liberdade de expressão, especialmente voltado para a questão da liberdade de expressão. Kennedy, na sua opinião, o que nos levou para esse fundo de poço, rapaz? Porque não se pode mais falar nada, não se pode dizer, não se pode questionar as atividades do Supremo Tribunal Federal, não se pode questionar o lado oposto num pleito eleitoral, não se pode questionar uma ideia ou uma ideologia porque você não concorda, não combina. O que nos levou a esse fundo de poço, Kennedy? Na minha opinião, tudo começou quando o Supremo Tribunal Federal descondenou Lula, condenado em todas as instâncias, e ele simplesmente tira todas as condenações por uma questão técnica e não de crime. Ou seja, o crime existiu, só que ele foi descondenado porque a posição técnica... O dinheiro foi devolvido. O dinheiro foi devolvido, né? O dinheiro foi devolvido, as delações homologadas. O gerente da Petrobras devolveu mais de 100 milhões de dólares. Tu imagina isso daí, gerente. Né? Aí descondenam por conta que, é uma questão técnica.
processual, não é do crime no fato, é processual. Então ali começou todo esse manifesto. A ida do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal, indicado pelo ex-presidente Michel Temer, coloca Alexandre de Moraes chegando lá, um cara com já uma bagagem política, e ele chama para si dizendo, deixa que eu defendo vocês. Lembra, a revista Veja fez uma capa dele, A Muralha do STF. Ou seja, ele quis, naquele momento em que o STF estava sendo perseguido e com medo, ele bate no peito e diz, eu defendo vocês. Só que agora, aqueles que ficaram sobre a cobertura do ministro Alexandre de Moraes, agora estão começando a ver que, só que, nego, meu pai dizia que casamento só se pode matar o galo na primeira noite. Sabe dessa história? O cara casou com uma menina muito brava, o pai da menina falou, se você quiser casar, mas a menina é muito brava. Não, deixa comigo. Ele casou na primeira noite, daí depois umas 3, 4 semanas veio pra lá a menina totalmente transformada, tratando bem ele, amorosa. E o sogro perguntou assim pra ele, escuta, o que tu fez, cara, que mudou minha filha? Disse, sogro, eu matei o galo. Como matou o galo? Na noite de núpcia, eu amarrei um galo lá no caibro. O galo, quando cantou de madrugada, eu dei um tiro, o galo caiu morto em cima da cama. Ela disse, o que é isso? E vai limpar e fazer de novo pra mim agora, porque eu tô com fome. E ela disse, agora quando ela se atravessa, eu digo, olha o galo. Aí ele foi embora, 2, 3 semanas voltou pra lá, o velho todo quebrado, e disse, o que foi, sogro? Disse, rapaz, esse negócio negócio de matar o galo não deu certo, não. Por quê? Tu foi embora naquele dia, amarrei um galo no caibro, quando ele cantou, matei o galo, e a velha perguntou, tu tá louco, homem? Ele disse, vai fazer isso aqui, apanhei com um galo morto e tudo. Aí o cara falou pra ele assim, sogro, eu me esqueci, essa história só dá para a primeira noite, quando se mata o galo. O Alexandre de Moraes matou o galo entre os outros ministros que já estavam lá, e agora eles têm medo. Porque o que Alexandre de Moraes está fazendo é algo inimaginável. Não sou eu falando. Marco Aurélio, que era ministro e que disse que o inquérito 4781 é um inquérito do fim dos mundos, onde Alexandre de Moraes é o relator, é a vítima, é o delegado, é o promotor e é o juiz. Que é isso, gente? E nós vamos ficar calados? Nós vamos deixar essa ditadura fazer com que a gente perca a nossa liberdade? O descondenado Lula diz que vai ter controle das redes sociais. Aí o Alexandre de Moraes manda derrubar a conta do Luciano. Isso quer dizer que daqui a pouco, nós além de não termos mais condição de falar, nós vamos ser investigados. E o pior de tudo, sabe o que é? Sabe o que me deixa louco, Harry e ouvintes? O STJ determinou que provas de print de WhatsApp não servem como prova de tráfico de drogas. Quer dizer que para tráfico de drogas o print do WhatsApp não funciona, mas para prender empresário que produz emprego vale? Tá errado! E é por isso que nós precisamos nos manifestar. E não adianta mandar lá para Brasília senador com problema na justiça. Então eu digo o seguinte, você que está me ouvindo, pega aí o senador que você está querendo ver, vai lá, é simples, no Google, JUS, bota lá o nome do senador, se ele tiver processo de improbidade administrativa, vai ser mais um que vai ficar calado. Então, eu não tenho. Pode buscar minha ficha, não tem. Mas tem um aí que tem 16. É só olhar. Está se referindo ao ex-governador Raimundo Colombo? Não, eu estou me referindo ao Dário Berger, que tem 16. O Raimundo Colombo tem 6 e o Jorge Seife já tem 2. Começou ontem e já tem 2. Senador Espírito Homem, eu tenho feito a mesma pergunta para todos os candidatos ao governo do estado, né? A gente tem Itapema hoje como uma cidade pujante, a construção civil absolutamente acelerada. Estamos crescendo, né? Crescendo em todos os aspectos, né? Crescendo enquanto economia importantíssima no estado e crescendo também em termos de cidade, de olhares, enfim. Mas ainda, senador, nós temos alguns problemas, né? Primeiro, a gente tem aí a BR-101, que hoje é um grande transtorno para todo morador aqui da nossa região. Segundo, faltam hospitais de referência
próximos à nossa localidade, especialmente você, no início da sua entrevista, falou do descaso que é a questão das cirurgias eletivas em todo o nosso estado. Senador, a gente tem apenas 2 escolas estaduais em Itapema e as 2 não têm vaga, e estão sucateadas, estão absolutamente abandonadas já há alguns anos. Quando a gente pensa em segurança pública, os números dos nossos policiais militares só diminuem ano após ano. Então eu queria perguntar para o senhor, senador, qual é a sua previsão de trabalho para a nossa região? O que você gostaria, dentro dessas colocações que te fiz, de trazer para Itapema? E estendo também a pergunta, claro, ao Kennedy Nunes, né, que atualmente é deputado estadual, mas vai estar lá em Brasília brigando também por recursos, brigando também pelo nosso estado. Queria transmitir essa pergunta aos dois. O que a gente pode esperar? O que Itapema pode esperar do governador, caso eleito, Espiridião Amin, ou do senador, caso eleito, Kennedy Nunes? Vamos começar pela última pergunta. Segurança. Itapema, eu tenho a impressão de que o censo vai demonstrar, o censo demográfico, não é mais a Itapema de 5 anos passados. A Itapema está com um jeito de metrópole. Não só pelos prédios, mas pelo crescimento da população e pela diversidade de problemas de segurança que ela já oferece, junto com outras cidades do seu porte. Nós temos que ter uma reavaliação de efetivos, ou seja, Itapema vai ter que ter um acréscimo na sua classificação de exigências e contemplando também, junto com todo o Estado, a ideia de proteger a criança, a mulher e o idoso de formas novas de violência. O idoso, por exemplo, que hoje é vítima também de crimes cibernéticos, especialmente por aplicativos que o enganam e tomam o seu dinheiro. Então, a complexidade, quando eu comecei com as câmeras de vigilância, né? Começamos por Joinville. Foi. Havia questionamento se a câmera não feria o princípio da privacidade, o direito à privacidade. É verdade, eu lembro disso. Hoje, nós todos sabemos que a tecnologia tem que nutrir a boa segurança, principalmente para prevenir. Prevenir, por exemplo, acidentes com motocicletas, prevenir a direção ofensiva. Então, hoje a câmera é um grande instrumento, mas não é o único. É o primeiro instrumento para a tecnologia. Com isso, eu acho que eu posso dizer que tenho consciência de que a segurança tem que ser requalificada, mesmo reconhecendo que nós temos as melhores polícias do Brasil. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, nós temos boa matéria-prima, bons recursos humanos, mas temos que nos qualificar. Quanto à questão do desenvolvimento econômico, nós temos que requalificar a educação, especialmente no ensino médio. O ensino médio tem que oferecer rapidamente, como prioridade absoluta do governo, porque nós temos que também qualificar o professor. Temos que valorizá-lo e requalificá-lo permanentemente. As profissões daqui a 5 anos, mais requisitadas, não existem hoje. Então você vê a velocidade que nós temos que ter. E por último, pelo menos como terceiro ponto, quanto à saúde, eu não posso deixar, aproveitando aqui a presença do Marcelo Correia, nosso presidente do partido, do Alexandre Shepa, nosso presidente da Câmara, e o Fafá, que é um companheiro muito dedicado à vida de Itapema, eu não posso deixar de elogiar a preocupação que a administração da prefeita Nilza, já no seu primeiro mandato, demonstrou de maneira diferenciada no Ministério da Saúde. Eu ajudei, não fiz mais do que a minha obrigação, na questão da UPA. A UPA faz parte, digamos, é a porta de entrada do projeto hospitalar, ou de atendimento à saúde. E esta eleição, a escolha da vocação do hospital para cirurgias, intervenções eletivas, vem ao encontro do que eu falei. Nós precisamos multiplicar as possibilidades para reduzir dramaticamente as filas.
Então, eu acho que a minha visão do que é prioridade para o Estado faz um espelho muito bom com as prioridades dessas 3 que foram enumeradas por você. E na questão da infraestrutura a coisa é um pouco mais ampla. A BR-101, ela realmente hoje está afetando o Itapema no que é o miolo do Itapema, porque espremida entre o mar e a 101, ela transbordou. Então eu acho que nós vamos ter que negociar com a concessionária, eu não diria se uma forma de contorno ou de uma rota alternativa para separar o que é tráfego urbano do que é tráfego interestadual e até internacional. Eu acho que nós vamos ter que ter uma solução para deixar de passar pelo miolo do já atual centro de Itapema. E no futuro vai ser até a parte leste de Itapema, mais perto do mar. Então acho que nós temos que acompanhar isso junto à concessionária, negociando com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, assim como temos outros problemas, como ali adiante, em Navegantes, em Itajaí, em Joinville, porque a 101 é hoje o nosso grande eixo e, portanto, até termos uma alternativa completa para ela, pelo menos os contornos nós temos que negociar. E negociar melhor do que foi a negociação do contorno da Grande Florianópolis, que é uma banana na nossa vida, né? Em que nós não temos meios de fiscalizar. Temos que fazer na raça. Então temos que fazer isso tudo na inteligência e na programação. Acho que abordei os 4 pontos que você falou. De forma exemplar. Ô Kennedy, Oi. Como é que vai ajudar o nosso jovem guri, senador Esperidião Amin, a trabalhar com tantas metas para o nosso Estado? Ele é tão jovem que nem cabelo branco tem, né? Eu já tenho cabelos brancos. Mas é o que eu falei agora há pouco. A careca do senador está cada vez mais brilhante. Dos 2 sentidos, né? Eu vou estar lá em Brasília, não só para fazer fotinho com o presidente, né? Porque tem gente que gosta de ficar fazendo selfie com o presidente, mas na hora de bater na mesa para trazer recurso, não vem. Eu vou estar lá exigindo essas devoluções daquilo que a gente manda, esses casos, né? Eu estava pensando aqui, enquanto o governador estava falando, eu estava pensando aqui como é que a gente poderia pensar num eixo aqui, né? Nós não tem muito espaço, né? Mas eu entendo que isso é uma necessidade. Eu cruzo por aqui todos os dias, né, Heller? Eu venho de Joinville para toda terça, quarta e quinta, de Joinville para Floripa. Eu sei muito bem o que é. Inclusive, sei até os lugares que tem sombra de sinal de celular, né? Para tu imaginar. Então, eu sei muito bem o que é passar por aqui. Só tem uma coisa boa. Quando estou retornando nesse horário, estou ligado na 104 e ouvindo vocês. Que bom, Kennedy. Ô, Kennedy, senador Esperidião, vamos colocar o Ivan Hester na conversa. Ivan, você está por aí? Aí, professor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Os ouvintes da Rádio Cidade, primeiramente é um prazer receber essas pessoas maravilhosas aqui, nosso senador, nosso deputado estadual, e nosso candidato ao governo do Estado e candidato ao Senado. A questão da segurança, eu vou até frisar um pouco, a questão do projeto que Itapema encampou agora, que é o Smart City, né? Isso. Itapema mais segura. Smart City Itapema mais segura partiu da iniciativa privada que se aclopou a esse projeto. Nós sentindo que nós estávamos sentindo a necessidade de segurança, nos reunirmos à mesa do escritório, lá no nosso escritório. Pô, gente, vamos fazer um negócio diferente pela nossa sociedade, chamando a iniciativa privada. E aí tivemos alguns amigos, comento sempre ele, que é o cara mais prestativo que eu já vi na minha vida, que se chama Júnior Luz, junto com outros empresários, e montamos um grupo. E nesse grupo nós saímos com o Pires na mão. E captamos um recurso muito bom de todos os empresários. E chegamos à iniciativa pública aqui na Prefeita Nilza. Tem um projeto, Ivan, vamos acoplar o projeto de vocês ao nosso projeto, vamos fazer um negócio grandioso. E essa sinergia que funcionou. E nós estamos aqui hoje.
A grande preocupação de todo mundo era aquela fábrica de multas que se imaginavam, muito pelo contrário. Nós estamos preparando a cidade para o futuro. Itapema deixou de ser uma província de Balneário Camboriú, deixou de ser um bairro de Balneário Camboriú, porque antes nós tínhamos uma identificação que era Balneário Camboriú. Hoje não, hoje nós temos a nossa própria identificação que se chama Itapema. A cidade com maior valorização do mercado brasileiro. Hoje, o preço metro quadrado, a maior valorização está aqui. E é o quarto maior valor, né, atribuído ao metro quadrado, que é Itapema. E um dos maiores geradores, segundo maior gerador de emprego do estado está aqui dentro. Nós temos mais de 1.500 vagas de emprego aí sobrando, não podemos preencher. E de todos, de mais variados, aqui o professor lê toda semana no Cine aqui que manda pra gente pedindo gente para trabalho, enfim, o emprego aqui surge, aqui as coisas acontecem. Mas uma pergunta que eu faria a vocês, né, é a questão da construção civil. Qual é o plano? Porque nós hoje, a construção civil, ela não só construir moradia, mas sim construindo o turismo. E é uma indústria limpa. As pessoas vêm para cá, por quê? Porque a nossa água é quente, o povo é hospitaleiro, conversam com todos. Se o cara é americano, nós tentamos fazer a língua dele por gestos, por qualquer coisa, isso só existe no Brasil. É verdade. O mundo, se você não fala o inglês, o francês ou o alemão, ele não fala. Ou a própria língua. O brasileiro imita o inglês, imita o francês, e fala o portunhol engatado, mas fala com todos. Então o Brasil é muito querido. E se tratando de sul do Brasil, do nosso litoral, com as estruturas que nós temos hoje aqui de educação, infraestrutura, muito mais temos a melhorar, sem dúvida alguma, mas nós já estamos despontando. Então, qual é o plano rápido? Sei que nós não temos muito tempo, hein, professor? Desculpa, mas eu não poderia deixar de perguntar. Duas coisas, voltada à construção civil. Questão de impostos, subsidiando imposto para o Estado ou até mesmo trabalhando em âmbito federal, a questão da estrutura do aço, é caríssimo. Nós, construtores civil, que também sou construção civil, nós trouxemos aço da Turquia porque nós não conseguíamos brigar com o cartel do aço que nós temos aqui no país. E aí, como ficou? Aí quando chegou o aço aqui, começaram a baixar os preços. Claro, teve a guerra na Turquia, o dólar baixou, o euro baixou, então compensou, mas a gente sofreu muito por isso. Então, governador, candidato, né? Perdão, e candidato ao Senado aqui, Espírito Amin e Kennedy Júnior, numa situação de quê? O que vocês pensam para a construção civil do estado de Santa Catarina, e eu falando na região de Itapema, porque nós estamos aqui em casa. Essa é a nossa casa. É aqui que a gente faz o dever de casa todos os dias. Alguma coisa nesse sentido. Olha, eu acho que você é um privilegiado, porque você não botou como ponto crítico da construção civil o cimento. Você não é da época da fila para comprar cimento e navegantes. E a fila, dinheiro na frente para comprar. Eu acho que houve uma diversificação. Agora, neste momento, nós estamos vivendo um abalo sísmico mundial de insumos. Não é só de aço, é de chip, é de semicondutor. Quantos meses ficou parada a Volkswagen no ano passado e no começo deste ano por falta de semicondutor? No ano passado foram 90 dias. Cabos. Olha, 90 dias. Uma indústria automobilística ficar parada por chip, semicondutor. Esse desbalanceamento foi agravado pela guerra da Crimeia, pela guerra da Ucrânia, que compreende a Crimeia. A Crimeia é o pombo da discórdia, digamos. Então, na verdade, nós nos acomodamos. Tinha cabimento importar máscara da China num estado têxtil. Era lá, amigo. Santa Catarina já foi prejudicada no século XVIII, porque a Inglaterra, cumprindo um tratado, chamado Tratado de Methuen, obrigou a destruir os teares brasileiros em 1785, para ser mais exato. Então, importar respirador, com a VEG podendo fabricar isso em 60 dias. Que não foram entregues. Né? E o pior, não receber. Então, eu acho que há... Não vamos falar do negativo, vamos falar do positivo. Bota no seu computador, reindustrialização inteligente. Ou seja, reduzir as nossas dependências. Tem cabimento nós dependemos
de importação de 85% dos fertilizantes que o Brasil usa no seu mágico império do agronegócio. Isso é uma irresponsabilidade nossa, inclusive do empresário, que tendo aqui a matéria-prima, não apresentou projeto. E o governo, por não ter dado ao BNDES essa prioridade, deu dinheiro para fazer fusão. Fusão não gera emprego. O que gera emprego é você desenvolver um programa com o empresariado brasileiro de reindustrialização inteligente. Onde é que entra Santa Catarina nisso? Santa Catarina é o estado da indústria. A indústria é a alma da nossa economia, não é a maior expressão, porque os serviços estão crescendo muito. Mas nós temos tradição industrial e de qualidade. Aeroportos. Então, nós temos que aproveitar a onda que o mundo abriu para nós, da reindustrialização inteligente. E aí, vou te dar um novo exemplo. O ferro está renascendo. Procura conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos na Tupi, de captura de carbono e de destinação do carbono para uma economia limpa. Você tem que ter aqui em Itapema, além do belo prédio, um prédio com selo. Esse selo vai fazer valer mais ainda. Esse selo vai estimular o saneamento básico completo para Balneário Camboriú, para Itapema, porque vai valer mais. Não é romance, é para ganhar dinheiro. Então, eu quero participar da animação deste projeto. Não é acabar com o comércio internacional, reduzir as nossas dependências. Nós não podemos depender do suprimento de aço da Turquia para chegar a um preço equilibrado, se nós temos um minério de ferro, senhor. Mandamos Eles levam para lá. Eles levam Nós mandamos. um ônibus, quero dizer, um navio, e nos entregam meio container de chip. Então, o valor agregado é a marca de Santa Catarina. Nós não podemos jamais permitir que o porto de Itajaí seja um porto de carga geral. Tem que ser de porta-joias, container. Porque atrás de cada container tem $2.000 de emprego, de salário. Então, esse é o destino de Santa Catarina. Aproveitar as nossas dificuldades logísticas, como fizeram os agricultores da Sadia. Como é que foi a primeira exportação da Sadia? Olha, não dá para transportar milho, então tem que ensacar no porco, ensacar no frango e depois vender o produto elaborado. Foi assim. Da dificuldade fazer uma oportunidade. E finalmente, fiquei muito feliz em ouvir você falar da vocação globalizada de Santa Catarina. Eu hoje tive a oportunidade, não vou fazer propaganda, mas tive a oportunidade de visitar a escola KNN, que nasceu aqui. Sim. De idiomas. Ver aquela moçada aprendendo a falar inglês, francês, espanhol. É pouco, tem que aprender mandarim. Tem que aprender a língua cazaque do Cazaquistão, onde Santa Catarina já está. Ou seja, nós somos um estado voltado para o mundo. Aí sim, ter uma relação comercial inteligente, mas não dependente. Esse é o meu sonho. Perfeito. Agora, Evandro, se me permite, você falou uma coisa muito interessante, que é a característica aqui de Itapema. A construção civil não é só fazer moradia, é gerar turismo. E mais, eu acho que se vocês, construtores, tiverem essa visão, e que eu vejo que vocês têm, de construir para trazer investidores, aqueles que querem ter a vontade de dizer: eu tenho um apartamento em Itapema, não precisa morar aqui. É um selo. É um selo, né? Nós vendemos isso. É isso. Nós vendemos isso Isso é muito legal, diariamente. essa visão, né? Eu costumo falar que compro e vendo essa cidade todos os dias. Todos os dias. E assim como 4.000 corretores que trabalham aqui, mais de 200 consultores civis nessa cidade. Nossa taxa de crescimento é absurda. Mas eu tenho certeza que temos muito a crescer e vamos muito crescer no estado de Santa Catarina e no nível do Brasil. Professor,
deixo com você. Senador Esperidião Amin, Kennedy Nunes, eu quero agradecer demais a entrevista de vocês ao Jornal da Cidade, segunda edição. Senador, eu vou fazer questão de te fazer esse elogio publicamente, porque já te fiz pessoalmente, né? Admiro muito no teu trabalho o fato de você nunca se esconder. Desse tempo todo em que você esteve em Brasília nos representando no Senado Federal, você nunca se negou a dar uma entrevista para a Rádio Cidade. Aprendi muito com você, professor. Isso é um mérito que hoje tem muita gente que evita a imprensa, tem muita gente que não quer dar entrevista, tem muita gente que se esconde atrás, sei lá do que, mas você está de parabéns, porque exerce o seu mandato com todo o espírito democrático que ele exige. Então, parabéns. E a mesma coisa estenda a você, viu, Kennedy? Infelizmente, mais uma vez nos falando à distância, mas certamente terei o prazer de conversar pessoalmente contigo. Muito obrigado pela entrevista que os dois deram hoje ao Jornal da Cidade, segunda edição. Muito obrigado. Eu tô pagando a minha dívida, vim, agora tu vai pagar a tua dívida de me dar um abraço. Ivan, o prazer. Vou te visitar no gabinete, deputado. E eu só quero agradecer pela oportunidade, pelo convívio aqui com o Estado-Maior da Rádio Cidade Litoral. Estado Maior, né? gostei, hein? Como diz o pessoal, a alta direção. E dizer que a gente está à disposição. Eu quero pedir o voto, não para cumprir uma ambição pessoal. Você não pode imaginar que eu tenho uma ambição pessoal de ser governador. Se imaginar está errado. Eu acho que eu posso servir. E quero que você compare. E ao jovem, que é a razão maior de eu falar em tecnologia, inovação e renovação, eu digo o seguinte: se você não tem muita certeza do que eu estou dizendo aqui, converse com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua tia, ou com alguém da sua confiança, para se certificar de que esses meus sonhos têm uma base sólida, e por isso eu peço o seu voto, porque acho que aprendi a saber fazer. Muito obrigado. Aqui tem uma Kennedy, dupla boa. Só para a gente encerrar, Kennedy, só para a gente encerrar, o Major Ulisses está mandando um abraço especial para você. Um abraço, muito obrigado. Aqui tem uma dupla boa, né? Para colocar a Santa Catarina de volta nas páginas do desenvolvimento e tecnologia é Esperidião. Cidade.